Levantamento do Sebrae mostra que existem mais empreendedores negros do que brancos no Brasil. Mas o que parece uma conquista revela também um obstáculo. É que esta proporção é muito diferente quando o assunto é faturamento. O diferencial do café épico no bairro da Lapa, centro do Rio, é o grão. De tamanho uniforme, torrado por igual e moído na hora, produz uma infusão com toque artesanal que atrai a clientela. Compro, levo para casa, porque eu já não compro mais café no mercado, agora eu só compro café daqui. A paixão de Nívia e Alexandre pelo café e pelo empreendedorismo leva o casal cada vez mais longe em busca do profissionalismo e da qualidade. Trazer a torrefação para a gente, assumir o processo, é uma forma de controle de qualidade e poder fazer um trabalho com café realmente de qualidade. Em 2012, Nívia participou de um programa de formação para mulheres empreendedoras oferecido pela Fundação Dom Cabral e financiado pelo banco norte-americano Goldman Sachs. Mas na turma dela, as negras eram minoria. Das 30 que compõem a minha turma, uma média de 10 eram afrodescendentes. Por isso, o casal faz questão de adotar uma política de afirmação racial nos negócios. A gente tem uma preocupação em contratar negros para dar a eles oportunidade de ter, um espaço no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo Sebrae mostra que 50% dos empreendedores brasileiros são afrodescendentes, 49% são brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. Mas quando o assunto são os rendimentos, os empresários negros recebem em média R$ 1.138, menos da metade do valor atingido por brancos na mesma posição. 300 anos depois da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, e jovens negros ainda lutam contra a desigualdade. Mas a forma e o local da resistência mudaram. Eles trocaram a Serra da Barriga, em Alagoas, pela internet. E as lanças deram lugar a um aplicativo que se chama Quilombu. O Quilombu ele é um aplicativo que visa reunir anúncios de serviços e negócios de empreendedores negros. O aplicativo trabalha exclusivamente com o conceito de afroempreendedorismo. Os afroempreendedores são aqueles que dedicam a sua vida, o seu dinheiro, o seu empreendimento, voltado para as culturas ancestrais que vêm da África, e também é um espaço para os afrodescendentes que empreendem. Para os criadores, o Quilombu também quebra preconceitos ao mostrar que os empreendedores afrodescendentes não estão restritos ao mercado cultural. Temos muitos advogados, temos enfermeiros, temos outros engenheiros, cientistas de computação, enfim, nós temos pessoas de diversas áreas e isso é excelente para quebrar esse estereótipo. Por se dedicar exclusivamente a negócios de afrodescendentes, os desenvolvedores foram acusados de discriminação por alguns internautas. Mas para esse professor de Direito, o Quilombu não comete qualquer ilegalidade nesse sentido. Não há nenhum problema legal, nenhum problema jurídico. É uma ação, inclusive, que é respaldada por leis como o Estatuto da Igualdade Racial, que dizem que não é só do governo o dever de avançar essa agenda de busca da igualdade social entre grupos historicamente discriminados. Essa é uma agenda também da sociedade civil. Você sabia que a energia eólica gerada pelas forças dos ventos já é considerada a segunda fonte de eletricidade mais importante do país? Hoje ela representa 4% do que é consumido no Brasil e ainda tem muito a crescer. A energia eólica evita a emissão de gás carbônico, já que a produção é limpa. Só em 2015, 9 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. E além de energia, os parques eólicos também geram empregos. Em 2015, a fonte eólica respondeu por 40 mil postos de trabalho gerados em torno da cadeia produtiva. E em 2016, esse número ultrapassa 50 mil postos de trabalho. Hoje, os parques eólicos do Brasil têm capacidade de produzir 9 gigawatts de energia. Só para se ter uma ideia, é a mesma capacidade da usina hidrelétrica de Belo Monte, só que pelo ar. E até o final deste ano, os números devem aumentar, já que a previsão do setor é a inauguração de 165 novos parques eólicos que vão injetar mais 3 gigawatts de capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional. O investimento é de 20 bilhões de reais. O Brasil vai chegar ao número de 507 parques em operação, com capacidade de 12 gigawatts.
Isso é suficiente para alimentar mais de 20 milhões de residências, o equivalente a 61 milhões de pessoas. A previsão é chegar a 24 gigawatts em 2024, correspondente a 11,5% da matriz energética do país. O Brasil é o 15º país em geração de energia eólica e responde por 1% do total mundial. Aqui, o Ceará apresenta a maior proporção na geração eólica, com 34%, seguido pelo Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, com quase 20% de participação cada um. Além disso, como o maquinário costuma ser instalado em terras arrendadas, significa renda extra, principalmente para pequenos produtores rurais. A energia eólica ela está sendo desenvolvida principalmente nas áreas com menos oportunidades econômicas do país, como é o caso do Sistema Nordeste, no semiárido nordestino, no sertão nordestino. E quando nós instalamos esses parques, nós arrendamos a terra. E ao arrendar a terra, nós fazemos uns contratos com as famílias, geralmente são pequenos proprietários, que passam a receber um aluguel pela terra e esse contrato dura em torno de 20 anos. Então a família passa a ter uma renda a mais naquelas regiões. E agora vamos para as notícias Rio 2016. Faltando menos de 160 dias para os Jogos Paralímpicos, no último final de semana, moradores da Zona Leste de São Paulo tiveram a chance de viver uma nova experiência e aprender um pouco mais sobre as diferenças. Atividades esportivas que simulam condições de atleta paralímpico foram realizadas por pessoas sem deficiência. Apesar dos desafios, a criançada se diverte. O futebol é jogado com os olhos vendados, para tentar passar a sensação de um atleta paralímpico quando entra em campo. Mas assim, sem ver nada, dá para acertar o gol? Dá, porque tem um chocalho que a gente consegue escutar. O Matheus também se arriscou no futebol e explica que de olhos vendados não é nada fácil. É difícil acertar onde está a bola e também é difícil pegar a bola da outra pessoa. Aqui o desafio é outro, corrida e basquete na cadeira de rodas. Acertar o cesto sentado, sem o impulso das pernas, fica bem mais difícil. Nos últimos Jogos em Londres, o Brasil conseguiu a 7ª posição no quadro geral de medalhas. Mas para 2016, o Comitê Paralímpico quer melhorar essa classificação. O objetivo no Rio é a 5ª posição. E para isso, nós vamos precisar vencer pelo menos mais 10 provas. Se depender do medalhista na bocha Maciel Santos, as chances são muitas. Ele está treinando 12 horas por dia, mas veio dar uma força para quem se arriscou por aqui. Medalha de ouro em Londres, ele joga desde os 11 anos de idade e representa o Brasil desde os 14. A nossa meta é 7 medalhas de ouro. Então a gente está se preparando, a gente está treinando muito mesmo para buscar esses 7 medalhas de ouro para o Brasil. E o Gabriel, que fez um belo gol com os olhos vendados, mostra que entendeu tudo sobre experimentar diferenças. Foi muito legal porque eu descobri que há dificuldades que as pessoas cadeirantes, as que têm problema, têm para chutar a bola, fazer as Olimpíadas e tal. Atletas chineses brilham na Copa do Mundo de saltos ornamentais. A China confirmou favoritismo e levou 6 das 8 medalhas de ouro disputadas na competição no Parque Aquático Maria Lenk. Os chineses deram um show de força, precisão e coordenação. O Brasil não ganhou medalha, mas garantiu 3 vagas nos Jogos Olímpicos com César Castro, Hugo Parisi e Juliana Veloso. Atletas de mais de 40 países participaram da Copa do Mundo num aquecimento do que vem por aí na Olimpíada. O Jornal Metropolitano de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.